Amigo, em meio ao conflito entre o bem e o mal, Deus revela seu amor, sua compreensão e seu poder através das promessas espalhadas pelo livro de Apocalipse. Muitas dessas promessas estão relacionadas com a segunda vinda de Cristo, outras com a fidelidade e muitas com a salvação e a vida eterna. Mas todas as promessas do Apocalipse destinam-se aos vencedores do grande conflito cósmico em que estamos envolvidos todos, sem exceção. Os vencedores são aqueles que alcançam a vitória contra o mal. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Isso diz São Pedro em 1 de Pedro 5:8. Todo aquele que pratica o pecado, diz a Escritura, também transgrede a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Em outras palavras, pecar é desobedecer à lei de Deus. E desobedecer à lei de Deus porque, em primeiro lugar, o ser humano se afastou de Deus. Um homem longe de Deus só pode viver dando rédea solta a seus instintos. E viver segundo os instintos só vai pisar e transgredir os eternos princípios da lei de Deus. Mas a inclinação da carne é inimizade contra Deus, diz a Bíblia, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Isto quer dizer que os que vivem em pecado, infelizmente, transgredindo a lei de Deus, são inimigos de Deus, dominados por Satanás, pertencentes a seu exército. Em contraste com estes, Jesus, nosso Senhor, descreveu a conduta daqueles que lhe pertencem. Veja, se me amais, disse ele, guardareis os meus mandamentos. Os filhos de Deus, em outras épocas, sofreram perseguições, sofrimento e morte por amor a Cristo, mas permaneceram fiéis e descansaram na promessa: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que nos ama, diz a Bíblia, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É importante, meu amigo, não esquecer que a salvação do pecado se baseia na graça de Deus e nos méritos de Jesus. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Essa é a promessa. Essa promessa afirma que a salvação é oferecida a todos. Deus fez tudo o que foi necessário para a nossa salvação e promete conceder-nos o perdão e a vida eterna. Vejam o que diz São Paulo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus nos pede apenas que aceitemos pela fé o dom da salvação. Entretanto, devemos nos lembrar de que a fé não elimina a lei. A fé não anula a obediência. Por isso é que São Paulo esclarece em Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Isso quer dizer que somos salvos do pecado para não voltar a pecar mais. Não penseis, diz Jesus, que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A lei, meu amigo, exige justiça, que o pecador não pode conseguir por suas próprias forças. Mas quando aceita a salvação, então o homem recebe a justiça de Cristo gratuitamente. Essa justiça é representada no Apocalipse por símbolos, roupas ou vestiduras brancas. Um exemplo é encontrado no capítulo 7 do Apocalipse, onde os que acompanham a Cristo lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Há preciosas promessas de vida eterna para quem lavar suas roupas no sangue de Cristo Jesus. Por outro lado, os ímpios se lamentarão.
Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, diz São João em Apocalipse 1:7. Mas os salvos estarão felizes porque não devem nada. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então o Senhor nos levará para a casa do Pai e dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Naquele dia, poderemos caminhar sobre as ruas de ouro da cidade de Deus. Lá não mais haverá morte. Por isso é que se promete aos vencedores: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Estas são promessas de Deus para a felicidade eterna de seus filhos. Em nosso próximo encontro, estudaremos interessantes profecias dos 7 selos do Apocalipse, com seus 4 cavalos e outros tantos cavaleiros. Esse estudo nos fará entender melhor o plano de Deus para conosco. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Amigo querido, ao terminar esta lição, é importante que você coloque na sua mente que guardar a lei de Deus por suas próprias forças é literalmente impossível. Há 2 grandes perigos com relação ao Evangelho e à lei. O primeiro perigo é pensar: tenho que guardar a lei para salvar-me e para poder entrar na cidade de Deus. Isso está errado. Para salvar-se e para entrar na cidade de Deus, você precisa viver com Jesus uma vida de comunhão. Nada mais. Agora, o outro perigo é: eu fui salvo em Cristo e posso viver a vida que eu quero sem obedecer à lei. Esse é um outro perigo. Mas no tema de hoje entendemos que é preciso confiar em Cristo para a salvação, mas como resultado dessa experiência é preciso cumprir e andar nos mandamentos de Deus. Que Deus o abençoe.